Olá, minha gente bonita, ótimo dia, boa noite, povo santo de Deus, a paz de Jesus. Estamos iniciando mais um Pode Incendiar, o podcast mais carismático do Brasil, através das ondas sonoras da Rádio Alvorada. Amigo ouvinte da Rádio Alvorada, seja muito bem-vindo à Rádio da Família, 106.3 FM. Fala aí, David, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, que alegria, mais um programa aqui na Rádio Alvorada, mais uma, né, nas nossas redes sociais da Rádio Alvorada, também da Renovação Carismática Católica. É muito bom ter você aqui junto com a gente nessa mesa de bate-papo entre amigos, né, Wesley? Entre amigos e amigos carismáticos, sim, batizados no Espírito Santo. E hoje eu tenho uma grande amiga, gente, tô falando aqui com uma amiga. A gente reza, chora, discute, concorda, não discorda, elogia, às vezes, dá um puxãozinho de orelha. E isso não é de agora, né? Isso nasceu com o tempo e foi muito natural, tá? Então, o marido dela, olha, é uma bênção, a família é uma bênção. E eu estou com nada mais, nada menos do que Denise. Denise, oi, seja bem-vinda, minha amiga, que Deus te abençoe, a paz de Jesus. A paz de Jesus a vocês, que alegria poder estar aqui participando com você desse programa tão lindo. E você é amigo mesmo, já choramos junto, só não bebemos junto. Não, só. Eu não bebo. Eu também não bebo. Então, mas o resto, graças a Deus, que amizade linda, né? Sou muito feliz por ter você na minha vida. Ah, eu também. Eu tava falando aqui agora no programa anterior, né? Vocês vão ver aí eu falando, privilégio eu tenho de Deus ter colocado pessoas tão abençoadas assim na minha vida. Eu tenho um privilégio, eu me sinto um paparicado. Ah, a missão tem isso, né? A missão nos aproxima, é tão verdade. Bonito isso. Nosso Pode Incendiar hoje, nós estamos aqui num mês muito importante, um mês dedicado a Nossa Senhora, a Maria, e nós queremos falar com mulheres carismáticas, mas nós queremos dizer para as mulheres que ser carismático não é ser anjos, certo? Então, nós queremos falar com mulheres carismáticas, com histórias que podem direcionar, sim, dar discernimento, conselho. Então, a gente vai querer saber um pouquinho aqui da tua história, da tua vida, o que você sentir vontade para falar, você fala. Primeiro eu quero saber, faz muito tempo que você serve o Senhor na Renovação Carismática, você teve um encontro pessoal com Ele? Sim, olha, a minha conversão, vou dizer, começou há 30 anos. Então eu tinha 22 anos, eu vinha de uma vida assim, eu nunca roubei, nunca matei, nunca usei drogas, mas eu era uma moça triste. Então eu lembro assim, eu era alegre pra caramba, né? Saía, eu era de dançar, quinta a domingo eu tava na noite dançando, não bebia, não fumava, não fazia, mas eu tava lá. E eu me lembro que eu tinha um vazio, assim, mas só eu sozinha que via esse vazio. Só na verdade, você sabia, né? Eu sozinha no meu quarto, eu falava, tá faltando alguma coisa. E eu gostava de uma pessoa na época que não gostava, eu namorava uma pessoa que não me namorava, então isso era muito triste, né? Foram 2 anos assim, e conheci o Oscar, que era servo já de grupo de oração, e numa paquera, numa festa, né? Conheci o Oscar e ele falou assim, olha, eu faço parte de um grupo de oração. E eu fui interessada na paquera. Uhum. E aí ele me chamou para fazer um encontro. Na época eu me lembro que eu fui fazer o encontro e fiquei impressionada, assim. Falei, não é possível. 120 jovens ali no palote e eu lá no meio. E eu fui e olhava o Oscar servo. Ele estava lá servindo e eu lá fazendo encontro com um olho fechado e um outro aberto. Porque eu duvidava das coisas. Eu duvidava das orações. Mas eu estava lá, né? Porque eu falei, não, eu quero, né, seguir em frente. Quem sabe esse namoro dá certo? Porque eu vinha de tantas feridas, né? Sim. Da minha história também de criança e tudo. E aí eu fiz o encontro e na oração de cura, Jesus me conquistou. Porque daí foi demais. Foi demais. Ele fez Ele foi igual ele fez com a samaritana. Muito igual. Por isso que eu me identifico muito com essa palavra. Eu me emociono porque eu lembro certinho da oração. Eu estava lá com o olho fechado e outro aberto. E eu me lembro que eu escutava a oração, falava assim, o Senhor está curando um jovem aqui, assim, assim. Você lembra quem era o pregador? Curando. Era Adma.
Olha, meu abraço, minha querida. Que Deus te abençoe. Não tem como esquecer, ó. E aí ela proclamava e eu falava assim, alguém aqui tem isso aí que ela tá falando. Aí falava outra coisa, né? Assim, o Senhor tá curando o coração de uma pessoa, assim. E eu falava assim, tá chutando. Alguém aí nesse 100 e pouco tem isso aí. Então, eu não estava na oração, eu estava duvidando da oração. Mas aí Jesus falou comigo. De repente, ela falou, olha, o Senhor está curando aqui uma moça que quando ela tinha 5 anos, os pais se separaram e ela odeia o Natal. A hora que falou isso, eu falei assim, opa, fechei os olhos, os dois que tinham um aberto, fechei os dois, chorei ali os 22 anos da minha vida. Eu chorei naquele momento, porque ninguém sabia daquilo, que eu era filha de pais separados e tudo, e não sabia, eu não sabia porque que eu não gostava do Natal. E Jesus revelou ali, daí a gente sabe, né, quando ele está falando com a gente. E dali em diante eu prestei atenção no resto do encontro, assim, eu falei, isso aí que eu quero para minha vida, porque ele seguiu, ele falou, olha, você tinha que escolher com quem você ia ficar no Natal. Então você não ama o Natal, mas eu sou o teu Senhor a partir de hoje. O Natal é diferente, vai ser diferente para você. E dali em diante a minha vida começou com ele. Ele começou a preencher aquele vaziozinho que tinha. Nossa, não foi assim, e não tem como esquecer. E dali eu disse meu sim. Então o meu sim não foi no eis-me aqui. O meu sim não veio depois no grupo de oração. O meu sim foi naquele momento, porque eu falei assim, nossa, ele sabe tudo de mim. Igualzinho a samaritana. E eu me apaixonei por Jesus, casei com Oscar. Oscar, meu abraço, meu amigo, que Deus te abençoe. Ó, vem aqui, vamos marcar pra você vir aqui, tá, Oscar? E, Odê, faz 22 anos isso? Não, 30 anos. Faz 30 anos. Eu tinha 22, eu tô com 52 agora. Assim, gente, eu chamo ela de Dê, tá? Então... Pode me chamar. Odê, 30 anos servindo ao Senhor. 30 anos. Com alegrias e também dificuldade, porque isso é importante para você que nos acompanha, é entender. Eu sei que nós estamos fazendo um mês especial para as mulheres, mas todo mundo que está nos ouvindo, às vezes a gente pensa que quem serve num grupo de oração, serve a Deus, nós só temos momentos de alegria, e não. Tem também momentos de luta, de dificuldade. Tem. Você já disse, já começou com uma, né? Não gostava do Natal por causa que tinha que escolher com quem ficar. Olha o detalhe de Deus cuidando de tudo isso. Como é servir a Deus há 30 anos, assim? Altos e baixos, né? Mas como você falou, você está falando com mulheres reais. Isso, então, reais. É carne e osso. Nós temos espírito, sim, mas é importante para você, mulher carismática, batizado no Espírito, ou você que ainda não fez essa experiência, é importante a gente entender, nós estamos falando com gente. E o importante é assim, quando nós começamos, a gente começa intenso. Eu tinha vontade de sair de lá e anunciar para todo mundo. Falei, sai desse marasmo, tem um Deus maravilhoso. Eu era uma jovem, né, comunicativa e tudo, e isso Deus incorporou com o Espírito Santo e usava isso. Mas tem momentos na caminhada que você desanima, e é normal. É normal. E tem momentos difíceis, porque daí eu casei, eu noivei, eu continuei servindo. Aí depois eu engravidei. Você fez alguma faculdade, Dê? Eu sou formada, eu sou economista e especialista em marketing. E você se formou no grupo de oração? No grupo de oração. Não passou pelo TCC, Tira Cristão da Caminhada. Tem não. Eu fiz tudo isso e eu falo, eu tenho 2 filhos, né? Uma de 25 eu ia anos, falar deles. A Vitória, o Pietro com 17. E eu sempre digo para eles, olha, eu nunca deixei, isso não é bom, mas não é bom. Eu nunca deixei de ir ao grupo de oração por causa de uma prova na faculdade, ou por causa do TCC, ou por nada. Você estuda antes, estuda depois, você tem que se planejar. Porque são compromissos. Administração do seu tempo. Exatamente, são responsabilidades. É porque a gente escuta muito, hoje mesmo, hoje eu ouvi, olha, eu acho que eu vou ter que deixar um tempo de servir, porque eu preciso dedicar a mim. A minha faculdade, o meu estágio. Eu falei, mas é na hora do grupo? Não.
Sim. É na hora do abastecimento? Mas Não. olha, Wesley, é que existe, assim, talvez um pouco de a pessoa ser mais exigente do que o próprio Jesus, às vezes, e cobra. Porque daí, é verdade, faz eu sentido. sei porque a minha filha vem passando por isso, né? E eu respeito. Apesar de eu não concordar, eu respeito. Então, mãe, eu preciso de um tempo agora. Eu estou, né, terminando a faculdade, comecei a trabalhar, preciso me adaptar. E aí, ser servo toma tempo. E nós vivemos outra época, né? Então, alguns jovens não têm essa disponibilidade que eu tive, mas tudo bem, entendeu? Desde que não se afaste de Deus. E aí existe uma grande diferença. A gente pode até não estar no grupo, mas não pode deixar de estar no sacramento e vivendo a vida com Deus, né? Então, o meu baixo, assim, eu tive altos, né, desse tipo, de querer anunciar, e tive momentos difíceis também. Eu passei por uma depressão, e mesmo assim continuei servindo, mas na época foi muito difícil. Importante você falar sobre isso, porque muitas pessoas podem estar nos acompanhando e pensam que depressão é frescura. E depressão é uma doença. É uma doença. Na época, a minha filha era pequena, eu canto, eu prego, e eu conduzo o grupo, e eu comecei a parar, porque eu tinha medo, comecei a ter a síndrome do pânico, agora chamam, né, síndrome do pânico. Na época não tinha esse diagnóstico, porque era tudo muito novo. Tinha a Vitória com 3 anos, então eu estava ali na caminhada, e eu não admiti que eu tinha depressão. Eu não admitia que eu pudesse estar doente. Por quê? Como uma pessoa da igreja, uma serva, vai ficar com depressão? É falta de rezar, as pessoas diziam. Sim, falta de Deus. É falta de rezar, é falta de pôr o joelho no chão. E eu tinha isso, eu tinha uma vida de oração e eu estava em depressão. Então eu escondi. Aí o que aconteceu? A comunidade precisa identificar, e o meu grupo de oração também era tudo muito novo, não tinha muitos casos assim na época. Então o meu grupo também não conseguiu identificar, porque eu não sinalizei, eu não pedi socorro. Quem cuidou foi o Oscar, e ele foi administrando como ele pôde também. Eu procurei ajuda com o padre Antônio Lobo, na época, que era do Movimento de Chante, hoje é falecido. Foi meu diretor espiritual há muitos anos. Então, assim, isso faz 20 anos, né? Então eu fiquei tratando com ele toda semana, eu ia lá, conversava com ele. Tinha dias que a visão estava turva, eu ia para o grupo de oração, sentava lá e não queria conversar com ninguém. Depois eu sumi um tempo, fiquei em casa e voltava, mas eu não estava boa. Até que um dia, também a Adma, na época ela tinha o grupo, ela falou assim: Denise, isso já estava há umas 3 semanas sem aparecer no grupo, porque eu não achava digna. Eu falava, não é possível, eu sou uma farsa, né? É o que a gente sente. Me sentia muito mal. E ela me ligou e falou assim: olha, preciso de você me ajudando no atendimento. Daí eu falei, não, Adma, é o seguinte, eu não posso dar nada para ninguém, eu tô querendo receber. Como que eu vou rezar por alguém? E aí ela falou, não, mas Jesus pediu para eu te chamar para vir no atendimento. Você não precisa abrir a boca, você fica aqui intercedendo comigo. E ela atendia individualmente as pessoas. Aí eu falei, não posso, não vou conseguir. Ela falou, vai, Jesus está precisando de você. E aí eu comecei a ir com ela. Eu me lembro que eu ficava do lado tremendo e em pânico. E Jesus me curou no caminho. Te tratando, né? Ele foi me curando. Sabe como? Porque ele é pedagogo, Wesley, né? E ele me pôs na frente de pessoas muito piores. Pessoas que tinham realmente doença grave, incurável. Eu me lembro que eu atendi uma família. Chegou a mulher e 3 filhos de escadinha para ser atendido na época, isso há muitos anos. E aí ela tinha visto o marido dar um tiro na cabeça no meio da sala com as crianças. Quando eu rezei por essa família, aquilo tocou tanto meu coração. Eu saí de lá e falei assim, não é possível, eu vou sair, eu vou ajudar as pessoas, eu vou ficar bem, porque isso é um problema. Não que aquilo que eu vivia não fosse, mas sim, era algo diferente. Então Jesus no caminho, ele foi me mostrando que ele queria que eu fizesse mais por ele e que ele ia me sarar. Ele foi me sarando
fazendo as duas coisas. O acompanhamento espiritual, tomei remédio 2 anos, então as duas coisas, né? Eucaristia diária, o remédio diário e acompanhamento espiritual. E psicólogo, porque eu acho muito importante cuidar do corpo e da alma, né? São duas coisas corpo, que precisam alma e mente, né? caminhar junto. Corpo, alma e mente, né? Exatamente. Isso é importante você falar, porque muita gente ainda hoje em dia tem preconceito. Sim. Eu já fui em lugares onde as pessoas falaram assim que tomar cuidados com certos profissionais. Isso, além de ser desrespeitoso com a profissão dos outros, Sim, lógico. são pessoas que, na sua ignorância, não sabem a missão que esses profissionais têm. Nós estamos aqui com uma mulher carismática, serve ao Senhor há 30 anos, passou por isso e hoje ainda tem suas dificuldades em outros pontos, mas está aqui dizendo a importância de cuidar do corpo, da alma, da mente, do espírito. A comunidade foi importante para você nesse tempo? Muito importante. Os irmãos, assim, como uma mulher carismática, eu sei que eu não vou entrar aqui no temperamento. Todo programa eu falo alguma coisa de temperamento aqui, mas eu não vou entrar aqui em temperamento. Mas como a comunidade é importante nesse momento, né? Porque se a comunidade, eu falo comunidade, grupo de oração, não te apoiar, você se sente ainda mais só. Mas quando você tá sozinha, mas sabendo que você tem com quem contar, é diferente, né? É diferente. A minha comunidade, ela foi uma cobaia, porque foi logo que começou, eu acredito, né? Depois dessa época, outras pessoas se identificavam e falavam assim, nossa, então deixa eu sinalizar que eu preciso de ajuda. Então a gente foi aprendendo juntos. Meus irmãos realmente, eles me sustentaram na oração, porque quando você tem depressão, mulher e homem também, mas especialmente as mulheres, a gente não tem vontade de nada. A gente não quer ir à missa, mas a gente vai porque você tem algo enraizado que diz que você racionalmente sabe que é bom, mas espiritualmente a gente não tem vontade. Entende? Então quem ia às vezes buscar a gente, buscar ajudar o Oscar, porque o Oscar pegou comunhão diária. O Oscar, como eu não conseguia e eu não tinha vontade e eu também tinha medo às vezes de sair, o máximo que eu fazia era ir trabalhar e voltar. E várias vezes ainda fui levada para o hospital no meio do trabalho, porque tinha a sensação que ia morrer. As crises, né? As crises, né? Então o Oscar, ele se propôs, ele fazia a comunhão diária por mim. E os irmãos sustentavam o Oscar, porque eles não tinham acesso a mim. Então foi ao redor. A comunidade, ela é imperfeita, mas eu me lembro que o Nelsinho Correia, da Canção Nova, ele fala, a pior comunidade é melhor do que nenhuma. Então, eles têm defeitos, meus amigos, eu sei, né, que a gente sabe disso, que viver em comunidade não é fácil, mas eles são maravilhosos na oração, maravilhosos no companheirismo. E então, se você não tem uma comunidade assim, procure, eu acho, procure mesmo. Sim, e eu tenho certeza que perto da sua casa, do seu trabalho, tem um grupo de oração que quer ser a sua comunidade, tenho certeza. Por isso, você, mulher, homem que nos acompanha, talvez você esteja se identificando, né, David, com a história da Denise e dizendo assim, a solução pro meu problema. Porque né, Denise? Sim, e depois, só para finalizar, né? Pode continuar, o tempo é todo seu. É porque falar da depressão, porque daí a gente muda, né? Sim. Então, esse foi um baixo na minha vida, que foram muitos anos. A gente sai do processo da depressão, e eu saí, não tomo medicamento. Hoje eu tomo homeopatia, porque eu sou uma pessoa ansiosa, e eu acho que a gente tem que reconhecer o que a gente é para poder conseguir ajuda, né? Então, eu sou controlada pelo Espírito Santo, graças a Deus, porque se depender de mim, eu realmente tenho ainda os pensamentos intrusivos, que a gente fala assim, né? Que são aqueles acusadores da infância ainda, da Denise pequenininha, querendo dizer assim, que ninguém ama, ninguém gosta de você, ninguém quer ficar perto de você. Isso é coisa antiga, mas Deus que me controla para que eu não caia nisso de novo, tá? Mas é importante a gente saber que depois que passa esse momento, a gente retoma mais forte. Então eu consegui educar minha filha, eu consegui seguir com o meu matrimônio, eu consegui servir. Depois eu fiz a faculdade, noivei, casei, levei filho para encontro, carreguei e nunca saí. E passei pelos problemas de saúde, eu, Oscar, e permanecemos, porque eu não consigo imaginar o que seria de mim se eu não estivesse na igreja.
né? Então eu acho que a mulher hoje real é aquela que é virtuosa com Deus, mas também é guerreira para vencer essas batalhas ali e retornar. O grupo de oração é o melhor lugar, é um dos melhores lugares do mundo. Porque no grupo de oração a gente é formado, moldado, caráter, emoções, respeitar o outro, gente, diferença. E assim, Deus nos coloca de uma forma, ele vai nos, como você falou, pedagogo, ele vai colocando situações para que a gente possa aprender e estar à disposição. É muito importante isso que você está falando, muito importante para você, mulher, nesse mês, saber que servir a Deus, nós não estamos blindados dentro de uma redoma de vidro de não ter problemas, né, dele? Não, e você sabe por que Deus eu falo que ele é pedagogo? Ele fez isso comigo para que eu entendesse que a depressão não era frescura, porque eu era uma das que talvez pudesse pensar isso antes de passar pelo problema, para que hoje eu ajudasse as mulheres. Sim, você tem um trabalho belíssimo, né? Hoje eu consigo olhar para as pessoas e ele me encaminha muita gente, Wesley, muita gente. E eu nem falo mais da depressão hoje, porque a gente se transforma, né? Assim, quem conhece a minha história sabe que eu venho disso, mas eu já não sou essa pessoa mais, né? Então eu não tenho mais esses medos, essas angústias, são sequelas que a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a viver com elas, mas elas estão aqui porque fazem parte da ferida, né? Agora a ferida não sangra mais, então eu tenho umas sequelas, eu tenho uns medos ainda não vencidos, eu tenho algumas fraquezas que eu identifico em mim, mas a gente segue adiante, a gente segue em frente, e eu acho que é isso que é importante. E como Deus usa a nossa história para curar os outros, né? Verdade, foi um caso recente, né, um caso pouco conhecido, né, que é a depressão na época, e aí abriu os olhos de muitas outras pessoas que estavam passando pela mesma dificuldade. Sim. E incentivaram a procurar ajuda, a vencer a depressão. Isso é muito legal. Sim. Usar a nossa história para dar luz aos irmãos. Eu lembro muito da passagem daquele paralítico que precisava da ajuda dos amigos, que foi pelo telhado. Sim. Que estava na maca, né? Com certeza aqueles amigos da maca, eles também deviam ter problemas. Poderia estar lá doente, né? Mas eles foram lá. São os nossos amigos do grupo de oração fazendo isso, levando nós a Jesus para que pudéssemos ser curados. Isso mesmo. E é lindo ver assim que a gente encontra hoje mulheres e pessoas em geral que conseguem entender que isso é um processo. Eu acompanhei um caso de uma grande amiga agora, né, que acaba ficando amiga, que na época ela pensava em se matar. Eu nunca tive esse desejo, não passou por mim, graças a Deus. No meu contrário, né, eu tinha medo de morrer. Mas tem pessoas que desejam a morte. E é muito sério. Então, não dá para você... Então, o trabalho é assim, você ajuda a pessoa, mas você ajuda a família a entender a pessoa. Por quê? Porque a família que está perto ali pode ignorar, pode achar bobagem, pode... de repente achar que é frescura, como a gente vê. Sim. E essa pessoa realmente realiza isso e acaba perdendo a vida. Então é muito sério. Então o meu trabalho sempre foi ajudar. E essa pessoa que eu acompanhei, né, essa mulher, ela era assim, uma família linda, com os filhos pequenos, tudo, e ela fez um encontro e depois me procurou em separado, né, pelas redes sociais e falou: Denise, você pode me ajudar? Porque hoje eu estou pensando em tirar minha vida. Hoje. E aí eu estava no meu trabalho. Nossa. Eu lembro que eu peguei e falei assim: qual é o seu telefone? Aí, em vez de eu procurar o WhatsApp, né, ela passou o telefone, eu telefonei e falei assim: onde você tá? Eu não posso ir até você, mas vamos conversar. E fiquei no banheiro, falando com ela no meu trabalho, falando para ela: não, você vai respirar, você vai pensar assim, assim, vamos sair desse momento, porque Jesus não quer isso para você. E dali a gente saiu, resgatei ela. E aí a gente começou um acompanhamento, né? Levei para o padre, para ela fazer uma boa confissão, porque a gente não dá conta sozinho, né? Sim.
Mas a gente direciona, e tem coisas que eu não posso solucionar, mas eu posso dizer para ela, não, isso vai passar. Isso é opressão, e o inimigo oprime a gente com as nossas fraquezas, né? Você tá falando, eu tô todo arrepiado, e fala para esse povo que tá nos acompanhando, talvez você que tá nos assistindo, tá com esse sentimento agora de tirar a vida, Dê. Olha só, Jesus ama você. Em nenhum momento isso é uma verdade. A opressão do inimigo é assim, ele joga pra gente a ideia, ele joga a nossa fraqueza na nossa cara, ele diz o nosso pecado, ele verbaliza o nosso pecado no nosso ouvido, ele fala assim, olha, tá vendo isso aqui que você fez? Isso aí não tem jeito. Mas é opressão, é uma mentira, uma enganação. Então, não caia nessa mentira. Quando você sentir essa vontade, se você vive esse momento de tristeza, de deserto, você procure ajuda. Entre em contato com alguém que você confie, do seu grupo de oração, ou procure o padre que você tem afinidade, se alguém da família, se você não participa, mas não fique sentado no seu quarto chorando e deixando o inimigo gritar no seu ouvido, tá? Tem alguém que te ama e cuida de você, vela, o Deus que nós servimos não dorme. Isso. Não dorme. Não dorme. Exatamente. Então, busque ajuda, é muito importante isso. A sua vida vale um sangue de um Deus. Sim, e Deus usa a gente em tudo, né? Ele usa assim, mas ele usa na música também, que o meu ministério de chamado foi o ministério de música. Eu cantava, né, quando eu... Nessas festas, dançar, eu saía para dançar, eu cantava na noite, mas não profissionalmente, mas era a minha paixão. Então, quando eu entrei no grupo e eu comecei o crescimento na época, que era crescimento que chamava, eu tinha dúvida se eu gostava de cantar ou se Jesus queria que eu cantasse. Sim, sim. Né? Então, na minha caminhada, eu tive uma confirmação muito grande. Fiz um encontro grande para servos que tinham começado, um encontro grande de artistas, né? E eu não sabia se eu era do Ministério de Música mesmo, por vocação, ou se era eu gostava, né? Então, eu tinha essa dúvida lá no fundo. E Jesus sabe, mais uma vez falou comigo. Uma pessoa que não me conhecia, rezou por mim nesse dia e falou assim, olha, Jesus está me mostrando você muito pequena, dançando numa área de uma casa, uma área vermelha, sabe? Ele ainda falou assim, sabe aquelas áreas que encerada, vermelha, você fazendo uma apresentação e Jesus sentado no jardim te assistindo. E ele diz que você é a escolhida dele para ser uma artista mesmo, para brilhar dentro de onde ele quiser. Você não acredita que eu, quando eu tinha 7 anos, eu morava sozinha, eu era filha única, morava com vó, minha mãe trabalhando, eu cantava numa área, onde eu morava tinha uma área bem quadradinha assim, parecia um palco, vermelha, que minha avó encerava, e eu dançava lá, e na frente era um mato, que não era grama, porque era uma casa muito simples, né? Nem sempre era grama, às vezes era um mato, e eu me lembro que eu imaginava ali uma plateia, e eu dançava e cantava, punha a radiolinha, cantava, dublava, e ela me viu dançando isso, com Jesus sentado lá. Então eu falo assim, meu Deus, ele fala comigo sempre, é muito lindo. E dali em diante nunca tive dúvida de que eu sou escolhida. E sentir-se amada é diferente de saber que você é amada. Sim, com certeza. Então hoje na maturidade, né, o que eu tento falar para os jovens é bem isso. Olha, às vezes você sabe que Deus ama você, mas você não sente. Enquanto você não sentir que você é especial, que você é predileto, eu falo assim, eu sou predileta, você vai viver na dúvida, viver nessa angústia, você não vai ter posicionamento na sua missão, e aí desiste mesmo. Então, quando a gente sabe, é uma coisa. Agora, eu me sinto especial, me sinto amada. Às vezes eu duvido, ele vem de novo e fala comigo. Porque esses são os então altos é normal e baixos. Duvidar, Dê. Normal duvidar. Fala isso, é normal. Duvidar. Normal questionar. Normal. Nem sempre a gente tem certeza, não. Às vezes você põe o pé, ele vai pôr o chão depois. Sim, o povo não fala isso? Com certeza, isso. Com certeza. E, Dê, nesse tempo, sei que você já teve inúmeros chamados, já coordenou grupo, já coordenou decanato, já coordenou ministério em decanato, já coordenou em outro tempo ministério em arquidiocese, e hoje eu tenho esse privilégio, né, de ter você comigo no meu conselho, à frente do Ministério para as Famílias. Sei que vocês aí já estão organizando aí
um momento para as mulheres. Como que é isso, né? De novo, né? A sua história ajuda na cura de outras histórias, né? Trabalhar com isso, receber ligação, eu quero tirar minha vida. E assim, fala um pouquinho agora desse teu momento, né? Do teu momento. Quais são os planos, projetos, o que vocês estão procurando? Até pode divulgar aí o Mulheres Carismáticas que nós vamos ter. Sim. Então, eu queria saber disso. Como que você está para esse tema? Olha, Deus nos surpreende, né, com as missões. Eu digo assim, o meu chamado primeiro é música, porque ele me usa de alguma maneira, no meu jeito. Eu não sou a melhor voz, a melhor pessoa para cantar, mas ele usa... Tem até CD de salmo, gente. tem até, gente. Ó, isso aí, ó. Não, tá bom, vai, continua. Tá, mas é porque é real, assim, a gente tem que ter noção. Tem muita gente maravilhosa que é inspiradamente linda no Espírito Santo, com vozes incríveis. E tem eu, que também trabalho com a música, mas é a minha paixão e é o meu chamado, eu sinto isso. Mas ele separa a gente para missões. Ele tira a gente da zona de conforto, às vezes, e ele fez isso comigo várias vezes na missão. Então ele me tirou para coordenar o decanato, me tirou para música de volta, depois voltou para grupo de oração, e hoje estou coordenando o Ministério para as Famílias, e eu quero agradecer você mais uma vez, porque é uma confiança olhar para o meu casamento imperfeito, que a gente não tem um casamento de margarina, de propaganda, né? É um casamento cheio de desafios, nuances diferentes. Lógico. E isso é com você e com todos. O casamento, Deus quer nos levar para o céu, e se havia ali no casamento, ele vai nos treinar ali, nos capacitar ali. É desafio, gente. Isso. Nós somos diariamente. Então, você que nos acompanha, pensa, aquele serve ali na igreja. Quantas vezes eu falo, né? Meu grupo de oração na sexta. Vocês que estão lá comigo, sim. E naquele dia, a Lu, gente, quem conhece a Lu é uma boneca, né, David? Quem olha pra ela não imagina. Pô, naquele dia, quantas vezes a gente, sei lá, discute, fala o que não deveria falar, fala, Jesus, como isso, pai? Como? No dia. Então, sim. Nossos casamentos não é de margarina. Não é. E eu louvo a Deus porque você acreditou nisso, né? Nos chamou para esse desafio de trabalhar com as famílias. E é um ministério que realmente desafia a gente, porque o olhar não é para o casal. Eu sempre trabalhei com o casal fora da renovação carismática, num outro momento, num outro movimento. E eu não sabia, mas Deus sabia. E aí a gente, no grupo de oração, né, trabalhava separadamente, o Oscar no ministério, eu no outro. E agora ser convidado para isso nos fez olhar para nós. Então Deus separa a gente, porque primeiro Ele quer transformar a gente para levar adiante, transbordando, né, para outros casais. Então o desafio do Ministério para as Famílias é grande, no sentido de cuidar do solteiro, do jovem, do adolescente, do casado, do viúvo, daquele que não sabe qual é a vocação dele ainda, né, você direcionar. E dos que estão vivendo realmente problemas seríssimos e que precisam do olhar da comunidade ali. Então a gente tem sinalizado que o trabalho dentro do grupo de oração é grande. Os servos ainda resistem. Os servos de outros ministérios ainda não conseguem entender. Eu acho isso é o grande desafio de nossa missão dentro da renovação carismática, porque a renovação ainda não consegue entender o papel do Ministério para as Famílias no todo. E eu também estou aprendendo. Então a gente está vendo... É uma missão gigantesca, importantíssima, né? O primeiro ano, né, o ano passado, a gente fez a visitação, fomos conhecer a realidade dos grupos. Tem muitos grupos que ainda não têm esse ministério, ou não tem um representante. Quero pedir para você, que é de grupo de oração, sinalize, se você é jovem ou adolescente, sinalize para o seu coordenador que você quer ser representante do Ministério para as Famílias no seu grupo de oração. Porque a gente só precisa de uma pessoa para poder ter acesso à equipe de serviço, para poder levar os recados para a equipe de serviço, para dizer, olha, estamos à disposição. Não eu e o Oscar, porque a gente não vai solucionar o problema de ninguém, mas a gente direciona para um sacerdote, para o coordenador que às vezes não está sabendo, a gente consegue conhecer a família, né? Então a gente tem um trabalho para os adolescentes e para os jovens, por exemplo,
especialmente para os adolescentes, né? É um representante lá para a gente poder fazer a consagração do lar dos servos primeiro e fazer com que o pai e a mãe daquele adolescente, que tem muitos que apoiam, mas tem muitos que falam assim, ai, meu filho de novo vai lá no grupo, de novo na igreja, e o filho não tem o apoio da família, é fazer esse link, entendeu? Do grupo de adolescente com a família dele, para que os pais entendam onde esse jovem está, quem são as pessoas, e a gente poder entrar e falar com essa família. Então, um adulto acompanhando a consagração, é isso que a gente está montando. E muitos já aceitaram, mas ainda tem o desafio de muitos grupos que não conseguiram ninguém que se interessasse, né? Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Muitos amém. Se levantarão. Senhor, estamos prontos. E a gente vai fazendo esse cuidado. Então, ano passado nós fizemos o Mulheres Carismáticas. Foi uma tremendo. Grande maravilha. E homens também, teve um encontro só de mulheres em todos os estados de vida que a gente fala, né? E homens também. Esse ano a gente está preparando o 2. O ano passado teve 500 mulheres foram participar, uma bênção. E algumas se engajaram nos grupos, outras foram, beberam da graça e estão em outras pastorais. E agora, esse ano a gente, dia 28 de junho, a gente vai ter o dos homens e 29 de junho das mulheres novamente. Então, Mulheres Carismáticas 2. Estaremos lá mais uma vez, uma manhã de oração do domingo, onde a gente fala com a linguagem nossa. Né? A gente vai falar das feridas baseada na palavra de Deus, fazer oração de cura, adoração ao Santíssimo, e depois dali a gente parte para atendimento, conversas, se for necessário, tá? É isso, nosso desafio vai caminhando aí esse ano. E no fim do ano a gente vai fazer mais um encontro de casais. Aí sim, cuidar do casal. Sabe por quê? O povo fala assim, não pode cuidar só de casal, porque o Ministério para as Famílias é todo mundo. Mas a família começa no casal. Sim. E isso não se pode negar. Então, vem fora a mídia e todo mundo dizer, a família é isso, família é aquilo. Não, a família começa com o homem e a mulher que se uniu e gerou uma pessoa. Pode não ser casado, pode ser do jeito que for, mas não foi possível gerar uma criança, uma família de uma mulher com mulher ou de um homem com homem. E isso é polêmico, mas é real. Sim. É real. A gente não pode dizer que é diferente o que está na palavra. Frei Gilson falou isso, eu achei incrível. Perguntaram para ele assim, ô Frei, por que o senhor arrasta multidões? E ele falou, porque eu só falo a verdade. Não é lindo isso? É tremendo isso, é verdade. E ele falou assim, eu só falo a verdade. As pessoas têm problema e não conseguem mais viver bem porque nem todo mundo fala a verdade. Então, eu falo a verdade, acho que é isso que está atraindo as pessoas. Sim, então, bora todo mundo falar a verdade. Claro que, né, com amor, caridade, às vezes, mas a verdade é que a palavra diz para nós, homem e mulher se unem, serão uma só carne. E dali geram filhos. Né? Então a realidade hoje, que nem a minha mãe, né, separada do meu pai, me criou sozinha, meu pai nunca me abandonou apesar de ter separado, eu amo meu pai, ele manteve-se presente, mas houve uma ruptura. Então a minha luta hoje é para que ninguém passe por isso. Sim. Então se é uma segunda união, nós vamos ajudar que seja a última união. Entende? Sim. Não sabia disso, Denise. Pessoas que se sentiam excluídas na igreja hoje não se sentem mais. Em nome de Jesus, porque não é só a Renovação que faz isso. A nossa igreja católica hoje acolhe a segunda união, que chama Nova União. Isso. E esses que estão se unindo, meu pai, inclusive, é unido há 47 anos na segunda união. E é muito maravilhoso de ver, entendeu? A minha mãe retomou a vida dela, não se casou novamente, mas se ela tivesse se casado, ela seria acolhida como casal também. A igreja é mãe, né? Para viver, então, consciente, uma união para sempre. Isso. Pode não ter esse conhecimento antes, e tudo bem. Agora que tem, segue-se juntos, né? Então a minha luta é isso. A igreja é mãe, ela educa, acolhe, educa, discerne, e ela é mãe. Eu sempre falo, já passou. Ai, meu Deus do céu, tanta coisa que a gente falou. Falei demais. Não, foi uma delícia, porque o tempo passou. O tempo passou. Que alegria, que maravilha poder te ouvir desse testemunho, e eu tenho certeza que muitas pessoas, elas são tocadas por isso. Essa tua história vai ajudar na mudança de vida de muitas pessoas. Por isso eu quero te agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Por essa oportunidade de você ter se exposto
contar, dizer, sou de carne e osso, carne e osso. E você, mulher, homens que nos acompanham, nos ouve, nós somos todos de carne e osso. E Deus nos ama assim e nos quer transformado. E por isso que Ele vem sobre nós. Então, faça essa experiência. Procure um grupo de oração pertinho da sua casa. Dê, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado por ser minha amiga, por estar comigo, topar as loucuras. É um privilégio poder chorar e sorrir e ter a companhia de vocês. E vamos marcar um segundo podcast? Claro. Para contar, dar continuidade. E vocês, mulheres carismáticas, acompanhem as redes sociais da Renovação Carismática, que tem lá. Nós vamos divulgar lá esse encontro, vai ser tremendo. Fala aí, David. Maravilhoso. Então você que está curtindo a Rádio Alvorada, fica aqui com a gente sempre no nosso Pode Incendiar, esse programa que incendeia do Espírito Santo, que traz convidados aqui incendiados do Espírito Santo e que trazem histórias aí de exemplo para que você possa aí transformar a sua vida. Se falta aquele pedacinho de coragem, né, Wesley? Para você dar aquela catapulta para encontrar a Deus mais de pertinho, assiste a gente aqui, porque essa catapulta vai estar aqui, com certeza. Dê, quer dar um tchau para a nossa audiência? Fica à vontade. Quero primeiro agradecer você pela oportunidade incrível de estar aqui, uma honra para mim, uma alegria, e dizer assim que você não desista da caminhada porque você está enfraquecido. Você descansa para retomar novamente. Não saia do grupo de oração quando você cansa, não faça nada disso. Você senta, descansa no Senhor e depois volte a trabalhar para Ele, tá bom? É assim. E se quiser me procurar nas redes sociais, estou lá, Denise Fila. A gente fica à disposição, né, de todos que são do nosso movimento, mas também de parentes seus, alguém que você queira indicar para a gente conversar e atrair para o Senhor, a gente está à disposição. Amém, amém. Povo de Deus, fica com Ele, Deus nos abençoe, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Abraço, compartilha o podcast mais carismático do Brasil. Aqui na sua Rádio Alvorada.